O Brasil se despede de um dos maiores ícones de sua história, um homem cuja trajetória transcende gerações e deixa um legado imensurável. Cenoura Bravanel, conhecido nacionalmente como Silvio Santos, partiu aos 93 anos, deixando para trás uma história de vida que é um verdadeiro exemplo de determinação, coragem e sabedoria. Nascido em 12 de dezembro de 1930, no Rio de Janeiro, Silvio Santos se tornou uma das figuras mais queridas e admiradas do país, não apenas pelo seu talento como comunicador, mas também pela sua habilidade empresarial e visão de futuro. Sua história é um testemunho de que o sucesso não é alcançado por acaso, mas sim através de muito trabalho, resiliência e, acima de tudo, uma profunda conexão com o público. Desde muito jovem, Silvio Santos demonstrou um espírito empreendedor e uma habilidade inata para se comunicar. Filho de imigrantes judeus, cresceu em um ambiente simples, mas foi nas ruas do Rio de Janeiro que ele começou a forjar seu caminho. Como camelô, Silvio aprendeu a arte da persuasão e do convencimento, utilizando sua voz poderosa e sua presença carismática para vender produtos. Essa fase inicial de sua vida foi crucial para o desenvolvimento das habilidades que o tornariam um dos maiores comunicadores do Brasil. Ele entendeu que, para alcançar o sucesso, era necessário conquistar a confiança e a atenção das pessoas, algo que ele aperfeiçoaria ao longo de sua carreira. A vida de Silvio Santos é uma verdadeira lição de estoicismo, uma filosofia que prega o controle das emoções, a aceitação do destino e a resiliência diante das adversidades. Desde cedo, ele demonstrou uma capacidade impressionante de lidar com os desafios da vida, transformando cada obstáculo em uma oportunidade de crescimento. Seu início como camelô não foi fácil, mas Silvio nunca se deixou abater pelas dificuldades. Ao contrário, ele usou essa experiência para desenvolver uma visão estratégica e uma capacidade de adaptação que seriam fundamentais para o seu sucesso futuro. Essa habilidade de enxergar o potencial em cada situação é uma das características mais marcantes de sua trajetória e um verdadeiro exemplo de como o estoicismo pode ser aplicado na vida real. Após sair do exército, onde serviu como paraquedista, Silvio Santos começou a trabalhar como locutor de rádio. Sua voz poderosa chamou a atenção, e ele logo se destacou nesse meio. No entanto, ele percebeu que poderia ganhar mais dinheiro como camelô, o que o levou a voltar para as ruas, onde continuou a aprimorar suas habilidades de comunicação e venda. Foi nessa época que ele desenvolveu um estilo único de interação com o público, algo que se tornaria uma de suas marcas registradas. Silvio entendia que, para ser bem-sucedido, era necessário conhecer profundamente seu público e saber como se conectar com ele de maneira autêntica e genuína. A grande virada na vida de Silvio Santos ocorreu em 1958, quando ele comprou o Baú da Felicidade, uma pequena empresa que vendia carnês que podiam ser trocados por produtos no final do ano. Silvio viu nessa empresa um enorme potencial e, com sua visão empreendedora, transformou o Baú da Felicidade em um dos maiores sucessos comerciais do Brasil. Ele expandiu o negócio, criando lojas próprias e oferecendo uma variedade cada vez maior de produtos. Essa expansão foi apenas o início do que se tornaria o Grupo Silvio Santos, um conglomerado que abrange mais de 30 empresas e que inclui, entre outros, o SBT, a Jequiti e o Hotel Sofitel Jequitimar Guarujá. A criação do SBT, em 1981, foi um dos momentos mais marcantes da carreira de Silvio Santos. Com a fundação de sua própria emissora, ele consolidou sua posição como um dos principais empresários da comunicação no Brasil. O SBT rapidamente se tornou uma das maiores redes de televisão do país, e Silvio, com seu carisma inigualável, conquistou o coração de milhões de brasileiros. Seu programa dominical, que se tornou uma verdadeira instituição na TV brasileira, é um exemplo de sua capacidade de se reinventar e de se manter relevante ao longo dos anos. Silvio Santos não era apenas um apresentador, ele era um comunicador nato, que sabia como cativar e entreter o público como ninguém. Mas a vida de Silvio Santos não foi feita apenas de sucessos. Em 2010, ele enfrentou uma das maiores crises de sua carreira, quando o Banco Pan-Americano, de sua propriedade, revelou um rombo de mais de 4 bilhões de reais. A situação era tão grave que muitos acreditavam que Silvio teria que vender todo o seu império para cobrir as dívidas. No entanto, em vez de se desesperar, Silvio mais uma vez demonstrou seu espírito estoico, encarando a crise com serenidade e determinação. Ele colocou várias de suas empresas como penhor e, com uma estratégia bem elaborada, conseguiu salvar seu grupo empresarial.
Essa atitude é um exemplo claro de como o estoicismo pode ajudar a enfrentar as adversidades com sabedoria e coragem. Além de sua carreira empresarial e de comunicador, Silvio Santos também teve uma breve incursão na política. Em 1989, ele se lançou como pré-candidato à presidência da República, na primeira eleição direta desde o golpe militar de 1964. Sua candidatura, porém, foi impedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mas não sem antes causar um grande impacto. Silvio liderava as pesquisas de intenção de voto, e sua entrada na política foi vista como uma ameaça pelos políticos tradicionais. Embora sua candidatura não tenha se concretizado, esse episódio mostra como Silvio Santos sempre esteve disposto a explorar novos caminhos e a enfrentar desafios, independentemente das dificuldades que pudesse encontrar. Ao longo de sua vida, Silvio Santos colecionou inúmeros prêmios e reconhecimentos. Em 1983, apenas 2 anos após o início das operações do SBT, ele entrou para o Guinness Book como apresentador do programa mais duradouro da televisão brasileira. Esse reconhecimento foi apenas um dos muitos que Silvio recebeu ao longo de sua carreira, tanto como comunicador quanto como empresário. Ele foi várias vezes premiado como melhor animador de TV e melhor líder empresarial, destacando-se como uma das figuras mais influentes e respeitadas do Brasil. Esses prêmios são um testemunho de sua dedicação, talento e capacidade de se reinventar constantemente. Silvio Santos também enfrentou perdas pessoais significativas, como a morte de sua primeira esposa, Maria Aparecida Vieira Abravanel, em 1977. No ano seguinte, ele se casou com Iris Abravanel, com quem teve 4 filhas. A vida familiar de Silvio sempre foi discreta, mas ele nunca deixou de destacar a importância de sua família em sua vida. Em várias entrevistas, Silvio mencionou que, apesar de todo o sucesso e reconhecimento, sua maior alegria era estar com sua família e ver o crescimento e o sucesso de suas filhas. Essa valorização da família e dos relacionamentos próximos é outro aspecto que conecta sua vida à filosofia estoica, que prega a importância dos vínculos afetivos e do apoio mútuo. A fortuna de Silvio Santos, que chegou a ser uma das maiores do Brasil, também passou por altos e baixos. Em 2013, ele figurava na lista da Forbes como um dos bilionários do país, com uma fortuna estimada em 2,67 bilhões de reais. No entanto, essa fortuna foi reduzida significativamente nos anos seguintes, em grande parte devido aos problemas enfrentados pelo Banco Pan-Americano. Mesmo assim, Silvio manteve sua posição de destaque no cenário empresarial brasileiro, mostrando que, para ele, o verdadeiro sucesso não estava apenas nos números, mas na capacidade de se manter relevante e de continuar a inspirar outras pessoas, independentemente das circunstâncias. A trajetória de Silvio Santos é uma verdadeira inspiração para todos nós. Ele nos mostrou que, com determinação, resiliência e uma visão clara do que se deseja alcançar, é possível transformar qualquer sonho em realidade. Sua vida é um exemplo de como o estoicismo pode ser aplicado no dia a dia, ajudando-nos a enfrentar os desafios com coragem e serenidade, e a aproveitar as oportunidades que surgem, mesmo nas situações mais adversas. Silvio Santos viveu sua vida com intensidade, mas também com uma sabedoria que poucos possuem. Ele nos deixa um legado de sucesso, mas, mais do que isso, nos deixa uma lição de vida que jamais será esquecida. Ao nos despedirmos de Silvio Santos, é importante lembrarmos que sua influência vai muito além do mundo dos negócios e da televisão. Ele foi um exemplo de como é possível viver de acordo com os princípios estoicos, mantendo a calma diante das adversidades, aceitando as coisas que não podemos mudar e focando naquilo que realmente importa. Silvio Santos foi, em muitos aspectos, um verdadeiro estoico moderno, que viveu sua vida de acordo com esses princípios, e que nos ensinou que o sucesso não está apenas no que conquistamos, mas também na maneira como enfrentamos os desafios e nas lições que tiramos de cada experiência. A história de Silvio Santos é um testemunho de que, independentemente de onde começamos, todos nós temos o potencial de alcançar grandes coisas. Ele nos mostrou que, com trabalho árduo, determinação e uma visão clara do que queremos, podemos superar qualquer obstáculo e alcançar o sucesso. Mas, mais do que isso, ele nos mostrou que o verdadeiro sucesso está em viver de acordo com nossos valores, em manter nossa integridade e em nunca perder de vista o que é realmente importante. Essa é a grande lição que Silvio Santos nos deixou, e é essa lição que devemos levar adiante em nossas próprias vidas.
Silvio Santos não foi apenas um empresário de sucesso e um comunicador carismático. Ele foi um exemplo vivo de como enfrentar a vida com resiliência, perseverança e uma atitude positiva, independentemente das circunstâncias. Sua trajetória nos ensina que o sucesso não é um ponto final, mas uma jornada contínua de autodescoberta, crescimento e aprendizado. Ele provou que o caminho para o sucesso é repleto de desafios, mas que cada um desses desafios é uma oportunidade para se reinventar e para se fortalecer. Uma das características mais marcantes de Silvio Santos era sua capacidade de se adaptar às mudanças e de inovar constantemente. Ao longo de sua carreira, ele nunca teve medo de arriscar e de explorar novos caminhos. Ele entendeu que, para se manter relevante, era necessário estar sempre à frente, antecipando tendências e criando novas oportunidades. Essa mentalidade empreendedora foi crucial para o crescimento de seu império e é uma lição valiosa para todos nós. Silvio nos mostrou que, em um mundo em constante mudança, a capacidade de adaptação e a disposição para inovar são fundamentais para o sucesso. Mas Silvio Santos não era apenas um homem de negócios. Ele era, acima de tudo, um comunicador excepcional. Sua habilidade de se conectar com as pessoas, de entender o que o público desejava e de entregar entretenimento de qualidade é algo que poucos conseguiram fazer com tanta maestria. Ele sabia como capturar a atenção das pessoas, como fazê-las rir, como emocioná-las. Seu estilo único de apresentar, com seu jeito irreverente e carismático, conquistou gerações de brasileiros. Silvio Santos tinha uma presença magnética, que fazia com que todos quisessem estar por perto, ouvir o que ele tinha a dizer e participar do espetáculo que ele criava. Essa conexão profunda com o público é algo que Silvio cultivou ao longo de toda a sua vida. Ele entendia que o sucesso de um comunicador está na autenticidade, na capacidade de ser genuíno e de criar um vínculo real com as pessoas. Silvio sempre foi autêntico, nunca se preocupou em seguir regras ou padrões, e essa autenticidade foi uma das chaves para o seu sucesso. Ele não tinha medo de ser ele mesmo, de mostrar suas imperfeições e de rir de si mesmo. Essa honestidade e transparência criaram uma relação de confiança com o público, que sabia que podia contar com Silvio para entregar um conteúdo verdadeiro e de qualidade. Outro aspecto fundamental da vida de Silvio Santos é o seu compromisso com o trabalho. Mesmo após décadas de sucesso, ele nunca perdeu o entusiasmo e a dedicação pelo que fazia. Silvio trabalhava incansavelmente, sempre em busca de novas ideias, novos formatos e novas maneiras de entreter o público. Ele entendia que o sucesso não era algo garantido, que era preciso lutar todos os dias para mantê-lo. E ele fez isso com uma paixão e uma energia que são raramente vistas. Para Silvio, o trabalho era uma parte essencial de sua vida, algo que ele fazia com amor e com a consciência de que estava criando algo maior do que ele mesmo. Silvio Santos também foi um exemplo de humildade. Apesar de todo o sucesso e reconhecimento, ele nunca se deixou levar pela fama ou pelo poder. Silvio sempre foi uma pessoa simples, que valorizava as coisas pequenas da vida e que mantinha os pés no chão. Ele entendia que o verdadeiro valor das coisas não está no que possuímos, mas na maneira como vivemos e no impacto que temos sobre as outras pessoas. Essa humildade é algo raro em alguém com tanto sucesso, e é uma das razões pelas quais ele era tão querido por todos. Silvio nunca se esqueceu de suas origens, e essa conexão com suas raízes foi uma das forças que o sustentaram ao longo de sua vida. A vida de Silvio Santos também foi marcada por um forte senso de responsabilidade social. Ao longo dos anos, ele se envolveu em várias iniciativas filantrópicas, sempre com o objetivo de ajudar os menos favorecidos e de retribuir ao país que tanto lhe deu. Silvio entendia que, com o sucesso, vinha também a responsabilidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Ele usou sua influência e seus recursos para apoiar causas importantes e para melhorar a vida de milhares de brasileiros. Esse compromisso com o bem-estar social é mais um exemplo de como Silvio viveu de acordo com princípios estoicos, sempre buscando o bem comum e a justiça. Silvio Santos também nos ensinou sobre a importância da resiliência. Ao longo de sua vida, ele enfrentou inúmeros desafios, tanto pessoais quanto profissionais. Mas, em vez de se deixar abater, ele usava cada dificuldade como uma oportunidade para aprender e para crescer. Silvio acreditava que as adversidades eram parte do processo de desenvolvimento e que, ao superá-las, nos tornamos mais fortes e mais preparados para enfrentar os desafios futuros.
Essa visão resiliente da vida é uma das razões pelas quais ele conseguiu construir um império e se manter relevante por tantas décadas. Silvio nos mostrou que, com determinação e coragem, podemos superar qualquer obstáculo e alcançar nossos objetivos. A longevidade de sua carreira é outro aspecto impressionante da vida de Silvio Santos. Ele conseguiu se manter no topo por mais de 6 décadas, em um meio tão competitivo e dinâmico como a televisão. Isso não é apenas uma prova de seu talento, mas também de sua capacidade de se reinventar e de se adaptar às mudanças. Silvio sempre esteve à frente de seu tempo, inovando e criando novos formatos que mantinham o público interessado e engajado. Sua habilidade de se conectar com as novas gerações e de entender as mudanças no comportamento do consumidor foi fundamental para sua longevidade no mundo do entretenimento. A influência de Silvio Santos vai além do Brasil. Ele se tornou uma referência internacional, sendo reconhecido como um dos maiores comunicadores do mundo. Sua história de vida foi tema de estudos e documentários, e ele foi frequentemente citado como exemplo de sucesso e de superação. Silvio não apenas conquistou o coração dos brasileiros, mas também ganhou o respeito e a admiração de pessoas em todo o mundo. Sua trajetória é uma prova de que o talento, a determinação e a autenticidade podem abrir portas em qualquer lugar, e que o sucesso não conhece fronteiras. Silvio Santos deixa um legado que será lembrado por muitas gerações. Ele nos mostrou que o sucesso é possível para todos, independentemente de onde começamos ou das dificuldades que enfrentamos. Sua vida é um exemplo de que, com trabalho duro, resiliência e uma visão clara do que queremos, podemos alcançar qualquer objetivo. Mas, mais do que isso, Silvio nos ensinou que o verdadeiro sucesso está em viver de acordo com nossos valores, em manter nossa integridade e em nunca perder de vista o que é realmente importante. Agora, ao refletirmos sobre a vida de Silvio Santos, devemos nos lembrar das lições que ele nos deixou. Ele nos ensinou a importância de acreditar em nós mesmos, de perseguir nossos sonhos com paixão e determinação e de enfrentar as adversidades com coragem e resiliência. Silvio nos mostrou que a vida é uma jornada cheia de altos e baixos, mas que, com a atitude certa, podemos superar qualquer desafio e alcançar o sucesso. Ele foi um verdadeiro exemplo de como viver uma vida plena e significativa, e seu legado continuará a inspirar gerações futuras. Silvio Santos nos deixa um vazio que será difícil de preencher, mas também nos deixa um exemplo que jamais será esquecido. Sua história é uma prova de que, com determinação, coragem e uma visão clara, podemos alcançar grandes coisas. Ele nos ensinou que o sucesso não é apenas sobre alcançar metas, mas sobre a maneira como enfrentamos os desafios ao longo do caminho. Silvio viveu sua vida com intensidade, mas também com uma sabedoria e uma serenidade que são raramente vistas. Ele nos mostrou que o verdadeiro sucesso está em viver de acordo com nossos valores, em manter nossa integridade e em nunca perder de vista o que é realmente importante. Em um mundo onde o sucesso é muitas vezes medido pelo dinheiro e pelo poder, Silvio Santos nos mostrou que o verdadeiro sucesso está na maneira como vivemos nossas vidas, na maneira como tratamos as outras pessoas e no impacto que deixamos no mundo. Ele nos ensinou que, para ser bem-sucedido, não é necessário sacrificar nossos valores ou comprometer nossa integridade. Ao contrário, ele nos mostrou que o verdadeiro sucesso vem de viver de acordo com nossos princípios e de nunca perder de vista o que realmente importa. Por fim, ao nos despedirmos de Silvio Santos, devemos lembrar que ele não foi apenas um homem de sucesso, mas um exemplo de vida. Ele nos ensinou que o sucesso é possível para todos, independentemente de onde começamos ou das dificuldades que enfrentamos. Sua vida é um testemunho de que, com trabalho duro, resiliência e uma visão clara do que queremos, podemos superar qualquer obstáculo e alcançar nossos objetivos. Silvio Santos foi, e sempre será, um exemplo de como viver uma vida plena e significativa, e seu legado continuará a inspirar gerações futuras. Que sua história nos motive a viver com propósito, a enfrentar os desafios com coragem e a nunca perder de vista nossos sonhos.